O Vale do Silício descobriu uma nova forma de criar bilionários, melhorar muito os resultados da empresa e eliminar milhões de empregos. É um novo modelo de negócio que já está rodando e gerando bilhões de dólares para várias empresas. E eu vou te mostrar agora como isso funciona, por que isso é inevitável e como você deve estar do lado certo da história. Mas para entender o que está acontecendo, você precisa entender como as startups criam bilionários toda vez que o mundo muda. Toda revolução começa com uma ferramenta genérica e acaba com várias ferramentas específicas. E isso é cíclico. E um exemplo muito claro é o Excel. O Excel é um software generalista que tem infinitas possibilidades. Ele é usado de infinitas formas diferentes e tem empresas que até hoje rodam 100% no Excel. E a época do SaaS nada mais é do que Excels especialistas. Um bom exemplo disso é o Trello, o Notion, os CRMs como Salesforce, HubSpot, Pipedrive. A gestão de tarefas, a gestão de processos, a gestão de leads, de vendas, de marketing, ela já aconteceu no Excel durante muito tempo em várias e várias empresas. E as Big Techs de hoje entenderam no passado que o Excel era uma ferramenta generalista e que ela tinha milhares de funções especialistas. Várias empresas rodavam usando o Excel para as mesmas funções e decidiram criar um SaaS. E agora, com a era de IA, uma nova onda está surgindo. E o que a Y Combinator, um dos maiores fundos de venture capital do mundo, está fazendo é investindo em empresas que são Service as a Software. E ela é diferente de um SaaS comum, que é Software as a Service. O Software as a Service, ele é um sistema que te ajuda a fazer, que gera gestão, que gera facilidade para cumprir determinado objetivo, dependendo, obviamente, do tipo de software. E o que o Service as a Software muda é que, em vez de uma ferramenta para te ajudar, é uma ferramenta que faz tudo por você. Ela não é para ter interface e facilitar a vida do humano, é para fazer no lugar do humano. E o que isso muda é que serviços como advocacia, contabilidade, cobrança, geração de lead, educação, professor e atendimento, por exemplo, serão feitos por agentes de IA vertical. E é só o ciclo se repetindo. O GPT é o Excel do passado, é a ferramenta generalista que vai ser complementada com várias ferramentas especialistas. A partir do GPT vão surgir vários produtos com fins extremamente específicos e eles serão novos bilionários. Isso é tão poderoso que pode eliminar mais de 80% dos empregos que a gente conhece hoje. E não são só coisas mecânicas e repetitivas que podem ser sistematizadas como os SaaS fizeram. Agora, com a inteligência artificial, tarefas que também exigem capacidade cognitiva, pensamento e tomada de decisão também serão automatizadas. Um exemplo concreto disso são, por exemplo, as empresas de IA para advogados, para contadores, para médicos, escrever artigos, criar imagens. Tudo isso são serviços que atualmente são vendidos por humano e que, de certa forma, já estão sendo impactados pelas IA verticais. Alguns mais, outros menos. Nós já temos empresas recebendo bilhões de dólares em investimento porque elas se propõem a fazer um serviço que hoje tem um altíssimo custo e pode ser feito de forma muito mais barata, com muito mais escala, de forma automatizada por agentes de IA vertical. E isso faz com que empresas ganhem muita escala, muita margem, que elas consigam automatizar tarefas que hoje custam milhões de reais para os empresários. Isso significa que é mais receita no bolso, menor custo, maior margem. E para o empregado não tem outra saída, vai existir milhões de demissões. E o que vai ser o fim para muitos é a maior oportunidade de todos os tempos para outros. A Y Combinator fala que agentes de IA vertical é 10 vezes maior do que SaaS. E assim como em toda mudança profunda, tem os vencedores e os perdedores, os que choram
e os que vendem lenço. O ponto aqui é criar, desenvolver, contratar, usar IAs que substituem times inteiros. Que tipo de serviço você está pagando hoje que você poderia automatizar e reduzir o custo drasticamente? É uma espécie de GPT, só que super nichado. Se você tem um problema na sua empresa, ou se você é um funcionário e consegue encontrar várias oportunidades de serviços que poderiam ser feitos em uma fração do custo, isso é uma oportunidade gigantesca. O GPT, ele é uma ferramenta genérica, ele serve para todos os propósitos, ele sabe desde história da humanidade, a matemática, a física, a gestão, a liderança, a qualquer assunto que você quiser falar sobre. É um Large Language Model, é um modelo de linguagem grande, ele é generalista e ele fala sobre tudo. O que você precisa entender é qual que é o seu SLM, Small Language Model, que você deve implementar na sua empresa ou que você, funcionário, empregado, deve aprender para que você faça o seu trabalho 10 vezes melhor por uma fração do tempo e uma fração do custo. Por exemplo, você pode criar ou contratar uma IA treinada especificamente para vendas, ou para atendimento, ou para RH, ou para auditoria, ou ajudar os advogados, os médicos, os contadores, os engenheiros. Qualquer nicho que você olhar tem infinitas possibilidades dentro dele. E qualquer que seja o seu negócio, certamente você tem muito IA para colocar para rodar aí. E para isso, você só precisa entender a oportunidade certa. E para isso é relativamente simples. Encontre uma oportunidade grande, algo que acontece com frequência, um problema que você vê que é latente na sua empresa, no seu negócio, no seu departamento, que você vê, cara, isso aqui, se isso mudasse, se isso fosse mais rápido ou mais barato, geraria um resultado absurdo para o meu negócio. Um problema que você conhece bem, que você domina, que você sabe que ele acontece, que você sabe como poderia ser resolvido ou como seria melhor se fosse feito de tal maneira. Construa uma IA vertical que resolva 80% ou mais desse problema. E por fim, teste e valide ela em ambiente real de negócio no dia a dia da empresa. E é só olhar para processos que acontecem com frequência. Por exemplo, um médico tem sempre que cobrar do plano de saúde. Um advogado tem sempre que ler contratos e redigir contratos. Um médico tem sempre que ler exames, interpretar exames, entender o histórico do paciente, e a IA pode ajudar em tudo isso. Um time de marketing tem sempre que produzir conteúdo, arte, comunicação, texto, persona, ICP. Ele está sempre produzindo algum tipo de conteúdo que a IA poderia estar ajudando. Um time de vendas está sempre atendendo o cliente, fazendo follow-up, montando proposta, criando régua de cadência, escrevendo e-mail, mandando mensagem no WhatsApp. Tudo isso pode ser feito por uma IA vertical. E agora é o timing perfeito para isso. A gente está no começo da onda. Daqui poucos anos, nós vamos ver empresas com muito menos funcionários e muito mais IA. E aí, você vai ser substituído ou quem cria quem vai te substituir? Você vai implementar ou vai ver o seu concorrente fazendo isso? Você vai crescer ou você vai morrer? E para estar do lado certo dessa história, se inscreva aqui no canal. A gente vai estar sempre falando sobre IA.